Bem-vinda à nossa terceira aula, e hoje é a aula pela qual você esperava. Hoje eu vou te ensinar como então acionar os freios do nosso organismo. Em momentos de crise, em que você percebe que está prestes a explodir, o que é que você pode fazer para que isso não aconteça? Se você não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que você faça para você entender a sequência de conhecimento que eu venho trazendo aqui e para que você possa entender o porquê das estratégias que eu vou te apresentar hoje. Eu sou a Mariana Miguel, psicóloga de mães, pós-graduada em psicologia perinatal e da parentalidade. Bom, como nós vimos, o nosso sistema nervoso simpático é o sistema da reação de luta e fuga que libera energia e coloca o corpo pronto para a ação, enquanto que o sistema nervoso parasimpático é o sistema de restauração que traz o corpo ao seu estado normal. Podemos então dizer que o simpático é o acelerador e o parasimpático são os freios. Fica tranquilo, você não precisa decorar esses nomes difíceis, tá bom? O que você precisa entender é como eles funcionam. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre eles. O corpo tem um plano para contrabalancear o sistema de luta e fuga, causando uma resposta de relaxamento no corpo, que é o nervo vago. Esse é o principal nervo do nosso sistema nervoso parasimpático, lembra que são os freios? E ele controla funções específicas do nosso corpo, como digestão, batimentos cardíacos, sistema imunológico. Ou seja, o funcionamento dele independe da nossa vontade. Mas, assim como pensamentos negativos, ambientes insalubres, muita estimulação, sentir-se doente ou cansado, sentir-se desconectado, passar muito tempo usando telas, se movimentar pouco, fazer pouco exercício físico, emoções intensas de outras pessoas e todos aqueles gatilhos que você anotou na sua planilha, se você assistiu às aulas anteriores e fez o exercício, tudo isso pode acionar a nossa resposta de luta e fuga no cérebro. E, em contrapartida, nós também podemos intencionalmente ter ações que vão acionar os freios do nosso organismo, produzindo uma sensação de relaxamento. E é justamente essa informação que nós queremos, para justamente poder utilizá-la nos momentos de crise, em especial nas situações que você identificou que explode com facilidade com os seus filhos. Então, o que aciona os freios no nosso organismo? Respirações profundas, yoga e meditação, massagem nos pés, comer fibras, fazer exercícios, dar risada, mergulhar o rosto em água fria, fazer gargarejos com água ou cantar bem alto. São estratégias muito simples, mas em momentos de estresse, de tensão, de raiva, você pode praticar essas coisas para ajudar o seu organismo no processo de relaxamento e consequente regulação emocional. Mas não é só isso, tenho mais informação para te passar hoje aqui. Uma pesquisa demonstrou que o movimento do corpo afeta diretamente a química do cérebro. Quando você ou seu filho perder o contato com o cérebro do andar de cima, lembra que nós falamos sobre isso na primeira aula? Ou seja, quando a parte primitiva, irracional tomar conta de você ou do seu filho, desligando a parte que pensa, um jeito poderoso de ajudar a recuperar o equilíbrio é movimentar o corpo. Quando nós mudamos o nosso estado físico, por meio do movimento ou do relaxamento, conseguimos alterar o nosso estado emocional. Tente, por exemplo, sorrir por 1 minuto. Isso pode fazer você se sentir mais feliz. Respirações rápidas e superficiais, assim, ofegantes, são características de estados ansiosos. Mas se você respirar lenta e profundamente, possivelmente se sentirá mais calmo. Se você perceber sua musculatura tensa, pode relaxar e você vai se sentir melhor. E se você até corrigir a sua postura, poderá sentir-se mais confiante do que se andar prostrado. O corpo está repleto de informações que envia ao cérebro. Na verdade, muito das emoções que sentimos começa no corpo. Embrulho no estômago e ombros tensos mandam mensagens físicas de ansiedade para o cérebro antes mesmo de termos consciência de que estamos nervosos. Portanto, use essa informação ao seu favor.
Parece algo simples, mas é extremamente poderoso. Outra coisa que eu quero te ensinar é sobre o poder da mente. Vamos lá, imagina que a sua mente é como uma roda de bicicleta. O eixo é o lugar interior da mente, a partir do qual nos tornamos conscientes de tudo o que está acontecendo ao redor e dentro de nós. Nossa consciência reside ali no eixo, e dali podemos focar nos vários pontos do aro da nossa roda. Quando você tem pensamentos e sentimentos que trazem problemas, você pode se lembrar de que eles são simplesmente aspectos específicos de si mesma. Eles são pontos específicos do seu aro, da sua roda, aos quais você não precisa dedicar tanta atenção. Quando você foca naquilo que está ruim, inevitavelmente, seu estado mental também ficará ruim. Ou seja, você vai pensar coisas ruins e vai se sentir mal. Perceba que é você quem está dedicando tempo e energia nesses pontos do aro. E, se desejar, você poderá voltar ao eixo, de onde você consegue ver o quadro todo. Você vai perceber que medos e preocupações fazem parte de você, mas não representam a sua totalidade. Dessa forma, você pode escolher focar em outros pontos do aro. Você não deve deixar de lado outras partes de si mesma que também são boas e saudáveis. Isso significa diferenciar sou de estou. Quando você experimenta um sentimento de ansiedade, por exemplo, você pode ficar tentada a se definir com base nessa experiência temporária, em vez de compreender que isso representa como você está se sentindo naquele momento. Ao invés de dizer eu sou ansiosa, diga eu estou ansiosa. Essa roda da consciência é um recurso muito interessante, porque ela te ensina que você pode escolher onde focar a sua atenção e, consequentemente, mudar o seu estado mental e emocional. Perguntando como isso se aplica no dia a dia com os filhos. Por exemplo, quando você estiver se sentindo uma péssima mãe porque seu filho fez uma birra em público, você pode decidir focar a sua atenção em outros aspectos do seu aro. Você pode se lembrar que o fato do seu filho fazer uma birra não significa que você seja uma péssima mãe. Lembra? Eu posso estar me sentindo péssima agora, mas eu não sou uma péssima mãe. E você pode se lembrar de tantas outras coisas que você faz e se desempenha muito bem, tanto na relação e nos cuidados com o seu filho, como em outros aspectos da sua vida. Sim, com vontade e esforço, podemos adquirir novas habilidades mentais. Esse conceito devemos, inclusive, ensinar aos nossos filhos, mostrando-lhes que podemos usar a nossa mente para assumir o controle da nossa vida. Ao direcionarmos nossa atenção, podemos deixar de ser influenciadas por fatores dentro de nós e ao nosso redor para então influenciá-los. Oriente o seu filho a perceber o que ele está sentindo no corpo, o que ele está pensando e que emoções percebe afetando. Assim, ele aprenderá a ficar muito mais consciente do que acontece no seu interior e poderá agir a respeito. Quando seu filho estiver se sentindo ansioso ou com medo, com dificuldade para dormir, leve-o a imaginar um lugar onde ele se sinta calmo e tranquilo, como por exemplo flutuando em uma boia na piscina, sentado à margem de um rio, ou lembrando de uma viagem que vocês fizeram para a praia. Imaginar essas cenas vai ajudá-lo a mudar o foco daquilo que pode estar deixando ele ansioso ou com medo e vai conduzi-lo a um estado de calma e relaxamento. Vou te dar mais um exemplo de como usar todas essas informações de forma prática, antes da gente terminar essa aula. Lembre-se da última vez que você ficou muito irritada com um de seus filhos. Lembre-se do que ele fez e de como você se sentiu furiosa. Em momentos assim, a raiva que você sente arde, queima no aro da sua roda. Imagina que ele é um aro ali pegando fogo. Na verdade, arde tão intensamente que ele até se destaca muito mais do que os outros pontos do aro, que representam os sentimentos e o conhecimento que você tem dos seus filhos. A sua compreensão de que aquele garoto de 4 anos só estava agindo como um menino de 4 anos, a memória de vocês rindo muito juntos apenas alguns minutos antes, a promessa que você fez de que pararia de gritar com seu filho quando ficasse brava, e o desejo de servir de modelo adequado para expressões de raiva. Isso tudo são pontos do aro da sua roda que desaparecem, né? Parece que desaparecem quando você está com raiva, porque você foca toda a sua energia, sua atenção
para aquela situação que despertou a sua ira. O que você deve fazer num momento assim, então? Usar a visão mental. Ao focar a respiração, você pode pelo menos começar a voltar para o eixo da sua mente. Então comece a respirar fundo antes de agir, escolha não agir. E passe então a respirar fundo, para que você comece a voltar ao eixo, tá bom? Esse é o ponto necessário que nos permite não sermos consumidas por um único ponto de vista no aro. Quando estamos no eixo, torna-se possível captar a perspectiva mais ampla de que há outros pontos no aro para termos em mente, que foi aqueles que eu mencionei anteriormente. Meu filho só está agindo como uma criança de 4 anos, nós estávamos rindo até pouco tempo atrás, eu já decidi que não vou mais ser agressiva com ele quando eu me sentir irritada. Então vamos lá, toma um gole d'água, dá um tempinho para si mesma, alongue-se por braços e pernas por um instante para você se recompor. Então, assim que você trouxer a sua atenção de volta ao eixo, você fica livre para escolher como você vai responder aos seus filhos. E, se necessário, reparar qualquer ruptura que houve no relacionamento de vocês. Isso não significa ignorar os maus comportamentos. Muito pelo contrário, quando estamos conectadas com o nosso sentir, podemos nos conectar com os nossos filhos a fim de estabelecer limites claros e consistentes. E teremos mais chances de responder da forma que desejamos, ao invés de termos uma reação imediata provocada por um ponto ardente no aro da roda. O segundo aspecto da visão mental é o desenvolvimento da capacidade de ver e de se conectar com a mente dos outros. E essa conexão depende da empatia e de reconhecer os sentimentos, desejos e as perspectivas do outro. Quando o nosso sistema nervoso está ativo, na realidade ele está num estado de resposta, lutar, fugir, paralisar, com a qual é quase impossível a gente se comunicar de uma forma aberta e afetiva com outra pessoa. Ou seja, quando você entra no modo sobrevivência, no qual você está ocupado em se proteger, você não consegue se conectar com outra pessoa. Se lembra que falamos sobre a amígdala e outras partes do seu cérebro do andar de baixo que reagem imediatamente, sem pensar, sempre que você se sente ameaçada? Então, quando todo o nosso foco está na autodefesa, não importa o que fizermos, ficaremos sempre naquele estado mental reativo, ficando cautelosas, incapazes de nos juntarmos a outras pessoas, incapazes de ouvi-las, de levar em conta o que elas sentem e de se conectar com elas. Por outro lado, quando estamos receptivas, está acionado o nosso sistema de engajamento social, que envolve um conjunto diferente de circuitos do cérebro, do andar de cima, que é a parte sofisticada que pensa e que nos conecta com os outros, nos permitindo se sentir seguras e vistas. Então veja, quando interagimos com os nossos filhos, pode ser extremamente útil decifrar se eles se encontram num estado mental reativo ou receptivo. Isso, é claro, exige uma capacidade de empatia da nossa parte. Então, nós precisamos levar em conta onde nossos filhos estão emocionalmente e onde nós mesmas estamos. Se a sua filha de 4 anos está gritando enquanto você a carrega embaixo do braço para fora do parquinho, talvez não seja o melhor momento para falar com ela sobre maneiras adequadas de lidar com grandes emoções. Espere até esse quadro reativo passar. Então, quando ela estiver mais receptiva, aí sim você fale sobre como gostaria de vê-la reagir da próxima vez que ela se sentiu frustrada ou decepcionada. Quando a criança sente uma conexão sintonizada com um adulto empático, responsivo, ela se sente bem consigo mesma, pois as suas emoções receberam ressonância e reflexão. Nesses momentos de reatividade, comunicações não verbais, como abraços e expressões faciais empáticas, funcionam muito mais do que palavras. Por isso que eu sempre digo, se o seu filho permite, quando ele estiver nervoso, abrace-o, carregue-o no colo, porque isso vai ajudá-lo a se regular. E o mesmo vale para você. Se você perceber que está num estado reativo, estressada, irritada, ansiosa, numa determinada situação, esse não é o momento de agir. Não é hora de tomar decisões, não é hora de resolver problemas, nem de falar com os filhos. Primeiro, você precisa se regular para estar num estado receptivo e assim poder agir da forma que deseja, sendo uma mãe firme, mas também acolhedora e respeitosa.
Nós com frequência nos esquecemos de que disciplinar, na realidade, significa ensinar e não punir. Um discípulo é um aluno, não um receptor de consequências comportamentais. Quando ensinamos a visão mental, pegamos momentos de conflito e os transformamos em oportunidades de aprendizado, construção de habilidades e desenvolvimento do cérebro. Esse é o poder da mente. Através dele você pode, literalmente, transformar a forma como se sente e como interage com os seus filhos. Sem a visão mental, você pode ficar presa no seu aro, sentindo-se basicamente frustrada, irritada ou ressentida. A alegria de criar filhos desapareceu naquele momento, mas ao retornar ao seu eixo e mudar o foco, você pode começar a sentir alegria e gratidão por ter filhos apenas por prestar atenção e direcionar a atenção a novos pontos do aro. Uma vez regulada, repare rapidamente a relação com o seu filho. Reconecte-se com ele assim que você e ele estiverem calmos e que você se sentir no controle de si mesmo. Então lide com qualquer dano emocional e relacional que tenha sido provocado. Isso pode requerer perdão e também exigir que você peça desculpas e aceite a responsabilidade dos próprios atos. Esse passo precisa ocorrer o mais rapidamente possível. Quanto antes você reparar a conexão entre você e seu filho, mais cedo vocês dois vão recuperar o equilíbrio emocional e voltarão a aproveitar o relacionamento juntos. O encorajamento, a instrução, o ensino que você tanto deseja falar com o seu filho serão mais bem recebidos após um período para se acalmar, tanto da sua parte como da parte da criança. Isso é útil para momentos de conflitos em que vocês estão irritados. Então ensine e combine isso com o seu filho antes de aplicar. Diga coisas do tipo: eu acho que nós dois estamos muito chateados para resolver isso agora. Vamos se acalmar e depois nós conversamos? Explique para ele que todo mundo age melhor quando se sente melhor. Quando você precisar sair para se acalmar, se retirar daquele ambiente para não explodir com a criança, explique para ela que você está saindo para cuidar de si mesma, para então poder agir melhor e resolver aquela situação de uma maneira respeitosa. E não porque você quer ficar longe da criança, né? Para que a criança não se sinta rejeitada naquela situação. Então diga: eu estou nervosa e não quero te faltar com respeito. Então eu preciso ir ali para o meu cantinho para me acalmar e então voltar a lidar com você da maneira que você merece, com respeito, com carinho. Outra ação importante é, quando você perceber que está funcionando no modo sobrevivência, ou seja, que você está nervosa, que você perdeu o controle de si mesma, não cause danos. Feche a boca para evitar dizer algo que você vai se arrepender depois. Ponha as mãos nas costas para evitar qualquer tipo de contato físico bruto com os seus filhos. Quando você estiver num momento irracional de sobrevivência, proteja o seu filho a qualquer custo. Então já tenha isso decidido com você. Eu vou fechar a minha boca, eu não vou falar nada, eu não vou resolver isso agora, eu vou me distanciar para mantê-lo seguro. E como eu mencionei anteriormente, explique para o seu filho que quando você se distancia é para cuidar de si mesma, porque você não quer ser agressiva com ele. Então, afaste da situação e se recomponha usando todas as técnicas que eu ensinei para você nessa aula. Não há nada de errado em dar um tempo, especialmente quando isso significa proteger o seu filho. Lembre-se que muitos erros que pais cometem é de achar que o assunto precisa ser resolvido na hora. Não, a maioria dos conflitos não precisam ser resolvidos naquele exato momento. Então você pode dizer que precisa de um tempo para se acalmar, né, para que seu filho não se sinta rejeitado. Embora possa parecer um pouco bobo, tente usar a técnica de movimentar o corpo, por exemplo. Você pode entrar no banheiro, entrar no seu quarto e pular no lugar. Você pode, por exemplo, fazer algumas posturas de yoga, respirar lento e profundamente, imergir o rosto em água fria, né? Colocar os pulsos em água fria para você ir se acalmando e então começando a prestar atenção em outros aspectos do aro da sua roda enquanto você faz isso. Faça o que for necessário para recuperar parte do controle que você perdeu quando a sua amígdala sequestrou o cérebro do andar de cima. E você vai conseguir se acalmar
e ainda vai servir de modelo para os seus filhos com alguns truques rápidos de autorregulação que eles também poderão usar. Enquanto se afasta para se acalmar, foque em sua respiração, tome um gole de água, alongue-se e então mude o foco dos seus pensamentos. Ao invés de focar a sua atenção na situação atual, pense em coisas como: que coisas engraçadas ou encantadoras meu filho disse ou fez recentemente? Embora possa ser muito difícil ser mãe, será que eu realmente adoro e aproveito ser mãe na maior parte do tempo? Como eu me sentiria se não fosse mãe? Eu consigo me lembrar do primeiro par de sapatinhos do meu filho? Mudar o foco da atenção muda os sentimentos. Lembre-se, esse é o poder da mente. Assim você pode literalmente transformar a forma como se sente e como interage com seus filhos. Essa é uma ferramenta muito importante para momentos de crise. Nesses momentos em que a alegria de criar filhos desapareceu, ao mudar o foco dos seus pensamentos, você pode começar a sentir alegria e gratidão por ter filhos. E assim parar de se sentir tão frustrada, irritada ou ressentida. Isso te ajudará a acalmar, para então lidar com a situação ocorrida de forma respeitosa, que é o que você quer. Anote essas outras coisas para você pensar nesses momentos difíceis. Se na hora da crise é difícil lembrar de tudo isso, já deixe pronto, já deixe anotado. Ouça essa aula novamente e vá escrevendo seus insights, as suas percepções, tá bem? Deixe essas informações disponíveis para você recorrer a elas sempre que precisar. Somente quando você se regular é que você poderá ser livre para escolher como deseja reagir ao seu filho. Percebe o que eu disse lá no começo, não dessa aula, mas dessa playlist? Ser uma mãe mais paciente não significa ser uma mãe zen, que não se irrita com nada, que o mundo pode estar desabando e ela continua lá plena e calma. Não. Significa que você está tão conectada consigo mesma, com o que acontece na sua mente, nas suas emoções, no seu corpo, que você reconhece as suas emoções e consegue lidar com elas antes de explodir nas crianças. E essa é uma parte muito importante. Mas você também deve aprender a compreender o que essas emoções significam. Por exemplo, será que você se sentiu irada porque estava cansada demais? Então, priorize o seu descanso. Será que você ficou irritada porque seu filho não te obedeceu? Então, como você poderia fazer diferente, mudar a sua abordagem numa próxima vez para não ter o mesmo problema? E até mesmo identificar por que será que você fica tão irritada frente à desobediência de uma criança? Que traumas passados seus, que gatilhos emocionais residem nessa questão que você precisa trabalhar melhor? Será que você ficou irritada porque você já não estava bem com alguma outra situação e aí acabou descontando nas crianças? Então, como você pode cuidar melhor do seu bem-estar mental e emocional para que isso não aconteça novamente? Perceba como o autoconhecimento anda de mãos dadas com a regulação emocional. Portanto, cuide-se, invista no seu bem-estar físico e psicológico, conecte-se com o que você sente, aprenda a se conectar com os seus filhos, a perceber como eles se sentem, a enxergar as necessidades que eles têm, inclusive emocionais. Isso vira o jogo quando se trata de ser uma mãe mais paciente. E, se você gostaria de uma ajuda profissional para desenvolver mais a sua paciência, o seu poder da mente e aprender a se conectar melhor com os seus filhos, eu, como psicóloga de mães, posso te ajudar. Me envie uma mensagem que eu te mando mais informações sobre o meu trabalho.